Carnaval. São 10h14. Natália Fernandes, já estamos recebendo o nosso convidado de hoje. Isso mesmo, Carlos. Aqui ao nosso lado está o doutor Guilherme Magalhães, ele que vem, né, depois de uma remarcação. A gente fica muito feliz de saber que o senhor se reagendou para poder estar aqui com a gente. Doutor, seja bem-vindo aqui ao Grupo Imbiara. Eu queria que o senhor já começasse se apresentando, né, para que as pessoas possam saber quem é o senhor. Bom dia, Carlos, bom dia, Natália, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Imbiara, tá? Peço desculpas aí pela semana anterior, né? A gente estava aqui para entrar no ar, aí eu tive que sair para poder atender uma urgência, né? Isso mostra o quanto o médico ele é ali responsável por esse ofício, né? Sim, mas hoje deu certo, e se Deus quiser nós vamos conseguir aqui esclarecer as dúvidas aqui sobre não só a área de neurocirurgia, mas a área de coluna também. Eu sou médico neurocirurgião, entendeu? Já tem 20 anos que eu trabalho na área de neurocirurgia, entendeu? Me especializei, me formei, né, na UFMG em Belo Horizonte, me especializei também em neurocirurgia em Belo Horizonte, e aí me mudei inicialmente para a cidade de Patrocínio, onde morei durante 10 anos, tá? E aí deve ter mais ou menos uns 8 a 9 anos que a gente foi convidado para vir para Araxá para poder organizar, né, e reestruturar o serviço de neurocirurgia de Araxá, né, que funcionou muito bem durante um bom tempo, né, com profissionais aqui da cidade, tá? Mas estava precisando de mais gente para poder compor a equipe, né? E aí foi quando nossa equipe veio e compôs junto com os médicos aqui da cidade para poder melhorar cada vez mais um serviço que já vinha sendo feito de excelência aqui. Tem 5 anos que eu resido em Araxá, né? E aí a gente já trabalha aí em prol aí da população, isso, tá? Tanto na rede pública quanto na rede privada, oferecendo o que há de mais inovador e melhor nessa área. A gente sabe, doutor, que no caso do neuro, né, uma situação que é sempre bastante complicada, quando fala vai mexer na cabeça, né, é uma situação difícil. Quais são as novidades nessa área, né, que a gente tem aí nessa questão da neurocirurgia? A medicina vem evoluindo muito, né, nos últimos anos, né? Então sempre há novas tecnologias, né, para tornar as cirurgias cada vez mais seguras, né, cada vez mais precisas, tá? Na parte craniana, entendeu? A gente destaca a questão do neuronavegador, né, que hoje em dia, antigamente a gente precisava fazer grandes incisões, grandes exposições do cérebro, né? E hoje em dia a gente tem um neuronavegador que ele faz com que a gente tenha como se fosse um GPS, né? A gente tem um equipamento que a gente consegue mapear o cérebro e o interior do cérebro sem abrir a cabeça, né? Então a gente consegue planejar uma cirurgia mais precisa e aí fazer umas incisões menores, craniotomias menores, também, né? Isso consequentemente reduz os riscos, né? A gente tem também aspiradores ultrassônicos hoje em dia, que a gente faz com que ele aspire só tecido tumoral, né, em vez do tecido também cerebral, né? Porque o cérebro acaba que ele não é um tecido que você pode, tipo assim, trabalhar com margem de segurança, né? Tudo ali é importante, né? Preciso, né? Então você tem que ser bastante preciso, né? E na área de coluna, né, que, vamos colocar assim, é uma área que a gente trabalha bastante também, entendeu? Quem mexe com coluna é a neurocirurgia, né? E a gente também tem evoluído muito também nessas cirurgias de menor incisão, menor perda sanguínea, né? Entendeu? Porque com o advento das cirurgias minimamente invasivas da coluna, a gente consegue fazer incisões pequenas. Antigamente você precisava abrir a coluna inteira, fazer grandes exposições de musculatura, entendeu? E isso aumentava consideravelmente perdas sanguíneas, riscos de infecção, entendeu? E hoje em dia a gente consegue fazer abordagens anteriores da coluna, entendeu? Seja entrando até pela barriga para poder chegar na coluna, e também com a cirurgia endoscópica, né? Eu fiz uma especialização, deve ter mais ou menos uns
3 anos na USP de cirurgia endoscópica, tá? Inclusive até foi um dos primeiros aqui da região a fazer isso e trazer essa inovação aqui para a região, não só de Paraxá, mas também a região. E até semana passada eu estava até fazendo parte de uma banca examinadora lá do próprio curso lá da USP, né? Entendeu? Eu tive esse prazer de ter esse convite para poder ajudar a formação dos novos formandos do curso de especialização. Mas isso tudo traz segurança maior às cirurgias, traz reabilitações melhores, entendeu? Então, visto que você faz poucas exposições musculares e ósseas, acaba que o paciente consegue recuperar mais rápido. Entendi. Tem menos dor no pós-operatório, entendeu? E você consegue resolver tão bem, sabe? Incisões que às vezes dá 2 centímetros. Né? E doutor, para a gente começar a falar sobre coluna especificamente, a gente tem que entender o que é a cirurgia de coluna. O senhor poderia explicar para a gente o que é e quais são as condições mais comuns que levam as pessoas a precisar desse procedimento? A cirurgia de coluna, por um grande tempo, ela teve um mito muito grande, né? Então, de cirurgias complexas, de cirurgias arriscadas e perigosas. Pessoas mais idosas, a gente sempre ouviu falar, não vou fazer porque depois eu não volto a andar nunca mais. Isso. Entendeu? Esse risco sempre existe, né? Entendeu? Mas cada vez ele vem sendo menor, vamos dizer assim, tá? Eu costumo dizer que, cirurgia na coluna é perigoso? Depende de quem faz, né? Então, vamos dizer assim, igual você pensar assim, andar na rodovia é perigoso? Depende de quem dirige, né? Exatamente. Entendeu? Então, se é uma pessoa, que está dirigindo conscientemente, não faz uso de bebida alcoólica, dirige devagar, tende a ter uma viagem tranquila. E a cirurgia é igual, entendeu? Na mão de um bom profissional que sabe o que está fazendo, entendeu? Acaba que isso se torna uma coisa mais tranquila e corriqueira, né? E acaba que, por mais que seja uma área um pouco mais temerosa e mais arriscada, vamos dizer assim, a gente se especializa para isso, né? Então é o que a gente faz no dia a dia, né? Entendeu? Então, para mim, vamos colocar assim, eu considero aí uma cirurgia complexa para mim, talvez uma cirurgia de útero ou da mão, entendeu? Que não é uma área muito minha de atuação. O senhor, na verdade, está falando da área que o senhor tem de atuação, então para o senhor ela não é uma complexa. Coisa corriqueira, é algo que a gente faz no dia a dia, né? Mas as patologias de coluna, com a progressão da idade das pessoas, né? Vamos colocar assim, a população está cada vez vivendo mais, entendeu? E envelhecendo mais, né? Acaba que a própria progressão da degeneração da coluna ela vem, entendeu? A coluna ela vai degenerar no decorrer da idade, isso aí é da própria evolução humana, né? Desde quando a gente passou de andar de 4 patas e evoluiu para andar para 2 patas, a coluna que pagou esse preço, né? Mas hoje em dia a gente tem conseguido resolver muitas coisas, entendeu? Não só com a cirurgia, né, mas também com a fisioterapia. A gente vê que nessa área de fisioterapia conciliar, né? Tem evoluído muito também. Tem técnicas novas aí que a gente vê, como RPG, o Pilates, que chegou com uma força muito grande, né? Essas osteopatias e tudo mais. Então isso tudo traz um benefício para a coluna, porque a coluna, vamos dizer assim, a cirurgia de coluna não é o que a gente vê no dia a dia do consultório. Né? Então vamos colocar assim, de cada 10 pacientes que aparecem no consultório, um é um caso cirúrgico, outro às vezes uma infiltração, mas a grande maioria resolve. As pessoas até acreditam que a cirurgia de coluna é o último caso, assim, né? Tem algumas pessoas que pensam, nossa, eu quero fazer tudo antes para evitar, mas o médico ele só vai orientar a cirurgia quando realmente for a única opção. Eu não falaria que a cirurgia de coluna é o último caso. Eu falaria que a cirurgia de coluna seria para casos bem selecionados. Entendeu? Então, por exemplo, vamos dizer que um paciente tem uma hérnia de disco enorme, gigante. Você sabe que não vai adiantar um outro tratamento. Entendeu? Isso só vai postergar a compressão do nervo, a isquemia do nervo. Então, a cirurgia de coluna, nesse caso, seria indicada na primeira avaliação. Entendi. Né? Uma fratura de coluna, entendeu? Um tumor na coluna. Então isso aí acaba que não tem uma outra opção alternativa. Agora, tem pacientes que têm dores crônicas na coluna
que, vamos dizer assim, do ponto de vista cirúrgico, você não vai conseguir, às vezes, ajudar ele tanto. E, às vezes, não fez uma fisioterapia bem feita, às vezes, não tentou um pilates, uma medicação para dor crônica. Então, eu diria que a cirurgia de coluna ela é indicada para casos bem selecionados. Que você vai chegar e vai falar assim, olha, eu vou lá para fazer esse objetivo. E ao você determinar o que você vai fazer e o que você pode oferecer para aquele paciente, aí você consegue fazer uma cirurgia com uma boa indicação. Um dos problemas mais comuns de coluna, doutor, é o chamado bico de papagaio ou não? O bico de papagaio, ele é uma projeção óssea, né, entendeu? Das vértebras, né? E não necessariamente ele causa tanta dor. Isso aí mostra, ele geralmente está associado a degenerações mais graves da coluna, tá? Mas geralmente as causas que causam mais dor, entendeu? São artroses, quando o disco degenera muito, as hérnias de disco, né? Quando saem fragmentos do disco intervertebral e comprimem estruturas nervosas, né? Seja a medula, seja os nervos, né? Tá? E agora o bico de papagaio realmente, quando ele está presente, você consegue perceber que é uma coluna que já tem um grau de degeneração um pouco maior, sabe? Porque ele se forma com o tempo, ele vai formando aquela projeção óssea durante um bom tempo, então você vê que é uma coluna que tem uma degeneração mais grave. Certo. A gente pode falar também sobre a inteligência artificial. Ela já está sendo estudada, ou já tem, no caso, já está sendo aplicada nessa área, porque o senhor falou que a tecnologia está cada vez mais avançando, então a gente vê a inteligência artificial também indo para as estruturas de, digamos Saúde, assim, automação, né? Como que o senhor está atento a essas novidades, né? A inteligência artificial a gente imagina que deve ser um futuro aí, vamos colocar assim, até próximo, né? Entendeu? O que pode nos auxiliar nisso aí. Hoje em dia a gente tem visto, até participei de um treinamento em São Paulo, entendeu? De umas técnicas de cirurgia robótica, sabe? Que aí seriam cirurgias remotas da coluna, né? Então, vamos colocar assim, você colocaria o robô, né? Sim. E operaria remotamente faria remotamente essa cirurgia, né? Entendeu? Mas pode ser que no futuro a inteligência artificial ela seja acoplada a esses robôs, né? Para poder tornar essas cirurgias aí, vamos colocar assim, mais seguras, né? Mas eu não tiro a presença do profissional ali que realmente vai enxergar ali aquele momento, e tem muitas alterações e nuances que você vê durante a cirurgia. Então, às vezes você está ali, você imagina e planeja uma cirurgia, mas na hora que você abre, você vê que não é bem aquilo. Então, às vezes, você ter ali o cérebro humano para fazer essas correções, recalcular a rota, eu acho que isso é importante, porque a gente tem ainda muito o exames de imagem, né? A gente se baseia muito com imagens de raio-x, tomografia, ressonância, que nada mais é do que uma fotografia, né? Do que se imagina ser aquele problema. Sim. Mas a gente vai ter realmente a dimensão do problema quando a gente se confronta com ele. Agora, com relação à coluna ainda, doutor, a gente tem por hábito, e claro, né, isso faz todo sentido, associar muito as dores na coluna à idade, né, à qualidade de vida que o cidadão teve, e até chegar numa certa idade que começa a sentir. Mas realmente é por isso, ou tem pessoas novas, jovens, que já têm esse tipo de problema, doutor? Os problemas de coluna, eles são multifatoriais, né? Então tem a questão ocupacional, né, entendeu? Do trabalho mesmo, né? Então, vamos colocar assim, a questão postural, né? Isso aí a gente tem visto muito também, tá? A gente tem observado um crescimento enorme de problemas da coluna cervical depois de computadores e principalmente celulares, tá? Na época minha de formação, há 20 anos atrás, quando eu comecei a operar a coluna, a gente fazia uma média de 5 cirurgias de coluna lombar para cada uma cervical. Hoje já está quase meio a meio. Então a gente vê que essa parte postural relacionada a computadores e celulares
tem feito a nossa coluna cervical voltar a olhar para baixo, né? Porque se você for olhar da evolução humana, a gente evoluiu dos macacos que olhavam para baixo para olhar para o horizonte. Agora a gente está voltando a olhar para baixo. Infelizmente. Né? Entendeu? E isso, a coluna cervical, ela não está adaptada a isso. Então tem aumentado muito esses problemas da coluna cervical. A idade, como eu mesmo disse anteriormente, a população tem vivido mais, né? E outros fatores, né? Como más hábitos de vida, falta de exercício, obesidade, entendeu? O próprio cigarro, sabe? Ninguém nem muito acha muita relação, mas o cigarro causa uma degeneração muito importante na coluna. Tá? Os vasos, a coluna e o disco intervertebral, eles têm muito pouca vascularização. Então, o cigarro, ao deixar o sangue um pouco mais espesso e mais grosso, ele faz com que essa nutrição da coluna e do disco intervertebral seja mais prejudicado. E isso acelera muito o processo degenerativo. E tem a questão genética também, né? Que você às vezes vê famílias de alterações posturais, como escoliose e tudo mais, e também famílias que você vê que realmente tendem a ter mais problemas de coluna. Então, realmente, as causas são muito variadas, né? Com certeza. Doutor, eu peço um minutinho ao senhor, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Enviar a Notícia, daqui a pouco a gente retorna, lembrando ao ouvinte, né, que a gente está à disposição aqui para sanar dúvidas dentro do possível, daí já tem perguntas chegando aqui ao doutor Guilherme, daqui a pouco a gente traz participações de ouvintes. A hora certa aqui na Embiara, você confere, agora 10h30, intervalo e voltamos já. Eu falo para você do empório mais completo de Araxá, que é lá na 0 Grau. Além de você encontrar uma variedade do melhor espetinho que você já conhece, com a qualidade, você sabe, né? O espetinho lá da 0 Grau não leva conservante, é produto de qualidade. Tem também uma variedade em frios, fatiados, tábuas personalizadas e aquele chopp e cerveja que não pode. 7 de fevereiro, estamos recebendo o Dr. Guilherme Magalhães, ele que é neurocirurgião, está aqui conosco, né? E os ouvintes, a partir de agora, também participam aqui da nossa entrevista. E a primeira participação que a gente traz, doutor, vem aqui da nossa ouvinte, é a Rosana. Tem uma hérnia de disco comprimindo o nervo da minha perna esquerda, quase morro de dor. Será que cirurgia resolve? Olha, a hérnia de disco, entendeu? Inicialmente a gente tem que tentar classificar ela, né? Entendeu? Então, por exemplo, tá comprimindo o nervo, provavelmente é uma hérnia relevante, né? Mas geralmente a gente usa os aspectos não só da queixa do paciente, como os achados do exame físico que a gente faz ao examinar o paciente e as imagens que geralmente vêm acompanhada, né? Seja uma tomografia, um raio-x, uma ressonância, tá? Se realmente é uma hérnia importante, com uma compressão importante sobre a raiz, talvez seja necessário realmente uma cirurgia, tá? Mas isso costuma ser casos bem individualizados, sabe? Então vamos dizer assim, a gente tem pacientes às vezes que têm hérnias gigantescas, não tem tantas queixas, entendeu? E aí dá para tratar com fisioterapia, analgésicos e tudo mais. Como tem pacientes às vezes que tem já um canal da coluna bastante estreito e às vezes uma pequena hérnia num local um pouco mais estreito vai fazer uma compressão e causar uma dor muito grande. Esse caso pode se beneficiar de uma cirurgia. Agora, se tem realmente uma dor na perna, né, e vamos colocar assim, já um diagnóstico mesmo já de hérnia de disco, eu acho que é importante passar num neurocirurgião para poder realmente avaliar o quadro, entendeu? E definir se vai ser um caso mais para analgesia, ou se às vezes vai ser um caso para fisioterapia, ou se às vezes até vale a pena mesmo uma cirurgia. Então, se realmente é uma coisa que está incomodando, né, e está causando uma dor mais importante, eu acho que o primeiro passo seria realmente procurar um neurocirurgião inicialmente para poder realmente avaliar o caso dela em particular. Com certeza. O Clebson Kardec, né, tá dando os parabéns, que excelente entrevista, né, com o Dr. Guilherme. Agradeço, Clebson. Também aqui a participação do Robson Arthur e a Aline Espíndola. Pergunta ao Dr. Guilherme, quando uma pessoa tem uma queda e bate a cabeça, quanto tempo depois da queda
ela tem que fazer uma tomografia para ver se deu algum coágulo na cabeça. Toda queda não necessariamente há necessidade de uma tomografia, né? Vamos dizer assim, tá? Geralmente a gente classifica os traumatismos cranianos, né, como leves, moderados e graves, né? A gente tem alguns sinais de alerta, né, que realmente são a perda de consciência, os vômitos, né, alterações neurológicas, né? E também a gente leva em consideração o impacto que teve sobre a cabeça, né? Se, por exemplo, é uma queda de uma cadeira, se é uma queda talvez da própria altura, o impacto é um poupouco maior, às vezes, de quando é uma altura um pouco mais alta, ou um acidente de alta velocidade, como acidentes de moto, de carro e tudo mais. Né? Então, quando tem um traumatismo na cabeça, entendeu? Tem que ver o que vem associado, o mecanismo do trauma, entendeu? Para realmente avaliar se há necessidade numa tomografia, se tem algum sintoma, né, também associado, né? Se há necessidade de uma tomografia, entendeu? Ou se é mais importante uma observação, entendeu? E tudo mais. Tá? Então, sempre quando tem um trauma mais importante na cabeça, entendeu? Com alterações, seja do nível de consciência, seja vômitos, entendeu? Tá? Ou outra alteração neurológica, o mais importante é procurar um pronto atendimento, sabe? Que lá ele vai ser avaliado por um médico, né? Que realmente vai avaliar a necessidade ou não de um exame de imagem. Correto. A participação aqui é um lindo depoimento, a dona Maria Badia. Um bom dia para vocês, um forte abraço para o Dr. Guilherme. Só tenho a agradecer a ele. Ele fez 2 cirurgias no meu filho, uma na cabeça e outra na coluna. E ele está muito bem. Comenta com ele aí, é o Bruno, deficiente visual. Ele deve saber quem é. Só agradeço ao Dr. Guilherme. Deus te abençoe sempre. Agradeço aí as mensagens, tanto da Maria Badia quanto do Bruno, pelo carinho, né? Isso aí mostra que realmente a gente tá no caminho certo, trabalho, né? Fazendo um bom trabalho, né? E esse aí é o melhor pagamento que a gente tem, né? A gratidão, né? Verdade. A Dalva quer saber, doutor, não sei se está ligado especificamente à área do senhor, gostaria de saber sobre osteoporose e o medicamento intravenoso. A osteoporose realmente, né, igual eu disse, com a progressão da idade, né, vem aparecendo também essas deficiências, né, cada vez mais, né, doutor? Cada vez mais, entendeu? As deficiências aí da absorção do cálcio, né, e a osteoporose que pode vir associada a fraturas, né, da própria coluna. Às vezes o osso está tão fragilizado, né, que às vezes pequenas quedas ou às vezes pequenas movimentos, né, eu já tive pacientes com fratura ao tossir, ao espirrar, entendeu? Mediante a gravidade da osteoporose, né? Mas se realmente tem a osteoporose, aí tem que procurar o profissional, né? Entendeu? Não necessariamente o neurocirurgião, né? Pode ser às vezes até tanto quanto o neurocirurgião, o próprio geriatra, o ginecologista consegue avaliar a questão da osteoporose, e se constatado a osteoporose, tem uma gama de medicamentos, seja os medicamentos orais, seja os medicamentos venosos, né, que realmente tem medicamentos mais novos, né, a gente tem falado muito da evolução da cirurgia, mas a própria medicação e os tratamentos têm evoluído, os tratamentos medicamentosos, né, e os medicamentos venosos realmente eles trazem uma opção de medicamentos para tratamento da osteoporose, né, mas igual eu afirmei anteriormente, né, isso aí tem que ser avaliado, vamos dizer assim, individualmente, né? Porque é uma gama muito grande de opções, né, de tratamento, e cada paciente tem um probleminha de saúde ali a mais, ou o grau de osteoporose a mais ou a menos, entendeu? No qual o médico sempre vai avaliar qual a melhor medicação que vai se aplicar naquele caso. Ok. O Arnaldo, né, tá dizendo: Carlos, bom dia, o Dr. Guilherme é um excelente profissional. Ele fez uma cirurgia na minha coluna lombar depois de um acidente em 2021 e foi um sucesso. Parabéns e obrigado, Dr. Guilherme. Agradeço também ao Arnaldo, tá? Esses depoimentos aí deixam a gente cada vez mais com o coração cheio, né? E tipo assim, feliz, né? Que realmente a gente tem conseguido mudar e tocar a vida de muitas pessoas, né?
A ouvinte participa aqui, não tem identificação, ela pergunta, doutor, o que na verdade é o balizamento da coluna lombar? Balizamento? Talvez ela tenha o corretor aqui, depois ela escreveu de novo, baloamento. Abaulamento. Acredito que seja, né? Provavelmente é do disco, né? Entendeu? Então, imagino que deva ser abaulamento, né? Provavelmente, pela palavra aqui deve ser. Sim. Isso aí está relacionado ao disco, né? O disco intervertebral, né? Então, entre cada vértebra da coluna, a gente tem um material fibrocartilaginoso, que é o disco intervertebral, sabe? Que é o que absorve o impacto da coluna, né? Que absorve o peso e tudo mais. E quando esse disco ele faz uma projeção para fora da área dele, é o que a gente chama de abaulamento, né? Então, às vezes, quando você vê o disco saindo da posição natural dele, a gente chama de abaulamento. Quando ele sai muito, aí realmente é a hérnia de disco. Isso fala a favor, igual eu falei, de problemas do disco intervertebral. Sim. Correto. Participação aqui da Ângela, né? A Ângela Costa. Tenho 4 hérnias na coluna lombar e 2 na cervical. Sinto muita dor todos os dias. O ortopedista me indicou fazer academia. Isso não agrava mais o problema? Eu posso fazer academia? Igual eu disse, a hérnia de disco, entendeu? Toda a projeção do disco para fora da estrutura natural dele, ele é chamado, seja abaulamento ou a própria hérnia de disco. Quando não é uma hérnia tão grande, tão importante, com uma compressão tão importante sobre as estruturas nervosas, dá para você fazer exercício, sabe? Então, por mais que às vezes tenha uma hérnia e o paciente está bem, entendeu? E tem uma boa condição de você conseguir ter uma melhora da musculatura, da própria postura do paciente, você consegue colocar até exercícios para ele fazer, para poder melhorar essa parte postural, essa parte de mobilidade, entendeu? Mas nesse caso não seria indicado, doutor, inicialmente ali um pilates, que é um trabalho um pouco mais... Não, isso aí tem que ser visto individualmente, né? Porque às vezes as pessoas pegam ali um laudo de uma ressonância, né? E vê escrito ali um abaulamento, uma hérnia de disco, e cria toda uma imagem, né? De uma cirurgia, de uma coisa muito grave, né? E às vezes não é, às vezes é uma hérnia pequena, às vezes não é uma coisa tão relevante assim, né? E uma coisa que realmente dá para fazer, às vezes, um exercício um pouco mais preciso para isso, sabe? Que você vai ter um resultado um pouco melhor, entendeu? Mas é importante, igual eu falei, avaliar isso individualmente, né? Certo. Porque se você vê, vamos dizer assim, que aquele paciente vai se beneficiar de uma academia, de um pilates, entendeu? Lógico que com uma boa observação, né? De um bom profissional, né? Porque às vezes fazendo uma academia de uma forma errada e tudo mais, pode até às vezes piorar a hérnia de disco, tá? Mas isso, igual eu disse, são questões individuais, né? Tem que ver realmente o que é essa hérnia, qual que é a queixa que essa hérnia ocasiona, a relação dela com as estruturas nervosas e, igual eu falei anteriormente, né? Às vezes a pessoa chega e fala, eu já tenho uma hérnia, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso correr, não posso pular, entendeu? E às vezes não é uma hérnia tão importante, né? Igual eu disse para vocês, tem muita opção de tratamento para a hérnia, né? A cirurgia é uma delas, sabe? Então, uma fisioterapia, o pilates, uma osteopatia, entendeu? E mesmo até uma própria academia pode ser indicada, tá? Mas isso, igual eu falei, para hérnias que não são tão grandes, entendeu? Também. E tão graves, né? Correto. A dona Maria, ela participa conosco, doutor. Ela diz o seguinte: eu tenho osteoporose na coluna cervical, tenho também bico de papagaio, sinto muitas dores e à noite sente dormência nas mãos. Ela pergunta se é o caso de cirurgia. A coluna cervical, entendeu? As raízes que saem da coluna cervical geralmente elas vão para o braço,
né, os membros superiores, né, e elas podem vir acompanhadas de dores nos membros superiores e dormências nos membros superiores, né, nos braços e nas mãos, tá? Mas seria importante, né, ela avaliar realmente com um profissional, porque tem outros problemas também que podem causar dormência na mão, sabe? Como, por exemplo, o túnel do carpo, sabe? Que é uma compressão que aí não vai estar localizada na coluna cervical, a compressão já vai ser a nível do punho, né? Entendeu? Então, quando ela passar por uma avaliação neurocirúrgica, a gente consegue definir, olha, essa compressão desse nervo, ela está a nível da coluna cervical, entendeu? Então é uma hérnia cervical. Então, às vezes, uma fisioterapia para essa hérnia cervical pode ser útil, às vezes uma cirurgia para essa hérnia cervical pode ser útil. Ou às vezes não, falando, olha, por mais que tenha alguma alteração da coluna cervical, essa compressão já está a nível do punho, ela tem junto um túnel do carpo. E aí, falando, olha, tem no túnel do carpo, às vezes direciona um pouco da fisioterapia, que antes poderia estar focada só mais na coluna cervical, também para um pouco do túnel do carpo. Ou às vezes, se for realmente um túnel do carpo mais grave, às vezes um caso cirúrgico, aí seria uma cirurgia na mão, entendeu? Aí você não teria que abordar a coluna cervical. Mas a área da neurocirurgia, entendeu? Igual a gente falou no início do programa, ela aborda não só as cirurgias na cabeça do cérebro, né? Como também na coluna e no nervo periférico. Então, o próprio neurocirurgião faz a cirurgia do túnel do carpo, se for realmente um caso cirúrgico, e se for um caso específico em questão. Então, eu acho que seria importante passar por uma avaliação neurocirúrgica, né, para ver se realmente é da coluna cervical todos os sintomas, tá? Ou se tem alguma outra coisa associada. Que aí você consegue individualizar o tratamento, entendeu? E às vezes até direcionar o próprio profissional da fisioterapia para poder chegar e fazer o tratamento da área problemática, vamos colocar assim, em questão, né? Correto. Doutor, eu peço mais um minutinho, senhor, a gente vai para o último intervalo aqui, daqui a pouco a gente vem para as últimas participações, né? E o pessoal que está perguntando, todo mundo quer saber onde ele atende, né? Atende convênio, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui no Embiara Notícias. A hora certa, agora 10h52. Jornal Embiara Notícias. Atenção, Araxá! A Ultragás, a maior distribuidora de gás de cozinha do Brasil, está com super promoção no vasilhame de... Olha, 10h55, já estamos de volta aqui ao Embiara Notícias, hoje recebendo o Dr. Guilherme Magalhães, neurocirurgião, e a gente tem aqui mais participações de ouvintes, né? Eu trago agora, doutor, a participação da Andréia. Ela pergunta o seguinte: tenho dificuldade em memorizar nomes e fisionomias, seria algum problema neurológico? Essa questão de esquecimento, né, é uma queixa, vamos colocar assim, muito frequente, né, e recorrente, né, tá? E a gente viu que hoje em dia nessa vida corrida que a gente leva, né, de muita informação e tudo mais, isso tem aparecido cada vez mais, sabe? A gente viu também que na questão da época da pandemia isso deu uma piorada grande, né? Hoje em dia todo mundo reclama, né, de problemas de memória, né? Não só o pessoal mais idoso, mas cada vez o pessoal mais novo, né? Mas eu acho que é interessante. Se é uma coisa que está realmente recorrente, tudo, entendeu? Pode procurar um neuro, né? Aí pode ser até, às vezes, não só um neurocirurgião, mas talvez um neurologista clínico que consegue, às vezes, ajudar ela bem. Tá certo. A próxima participação, até chama a atenção do ouvinte, é um belo depoimento, né? De um senhor que foi atendido pelo Dr. Guilherme ainda na cidade de Patrocínio. Ele fez questão de mandar para a gente um áudio com o depoimento dele aqui, muito legal. Chama a atenção dos ouvintes a acompanhar. Vamos lá. Bom dia, Carlos Nunes. Bom dia, Natália Fernandes. Bom dia, doutor Guilherme Augusto Doneiro Magalhães. Eu sou o Rubens, doutor Guilherme. Aquele que tomou aquela bicicleta, que o senhor fez em mim uma cirurgia lá em Patrocínio. Então estou aqui agradecendo o senhor, que Deus ajudou o senhor a salvar minha vida, mais as enfermeiras, anestesistas. O senhor é um grande profissional, especialista. Que Deus abençoe muito a vida do senhor com a família.
Que Deus abençoe as mãos do Senhor, que todas as pessoas que tiver problema na coluna, eu peço que faça a cirurgia de coluna. Porque o doutor Guilherme tem uma equipe profissional, ele é especialista. Doutor Guilherme, eu gostaria que o senhor falasse um pouco de mim aí na rádio. Ele tem uma equipe profissional, ele faz a cirurgia aqui na nossa cidade de Araxá, de cabeça e de coluna. Olha aí que depoimento muito legal, né, doutor? Nossa, muito emocionante, né? Isso aí a gente fica muito feliz, né? Aquece o nosso coração, né? Com certeza, né? E ver que tem gratidão em cada palavra, né? Pois que ele fala ali, muito bacana. O Rubens, eu lembro muito bem dele, né? Entendeu? Um paciente que a gente tem um carinho muito grande, a gente tem um carinho por todo mundo, né? Mas tem uns que a gente tem um carinho um pouco mais especial. O Rubens é um deles, sabe? Ele sofreu um acidente, chegou a ficar tetraplégico, né? Não mexia nada do braço e da perna, né? A gente fez uma cirurgia nele, uma cirurgia complexa, né? Mas que teve um resultado fenomenal. Hoje ele anda a cidade toda, entendeu? Conseguiu recuperar os movimentos do braço e da perna, entendeu? A gente fica feliz, né? Entendeu? E agradece a Deus, né? Por poder tá olhando pra gente, né, e tá cuidando também da gente, né, pra gente poder ajudar aí as pessoas, né, e eu acho que isso aí é uma coisa que, tipo assim, que a gente, vamos colocar assim, agradece não só tanto a Deus, né, por poder estar ajudando a gente a ter força, né, e sabedoria para poder estar oferecendo o melhor para as pessoas, né, e também aos pacientes, né, pela confiança, né, pelo carinho, né, e igual eu falei, pela gratidão, né, eu acho que nada paga, não tem dinheiro no mundo que paga um depoimento desse. Né? E um depoimento que veio assim com o nome completo, né, Carlos Nunes? Deu o nome completo do doutor. Tá falando doutor Guilherme Magalhães, mas deu o nome completo. Deu o nome completo, para mostrar que ele sabe mesmo quem que ele tá falando. Então a gente, tipo assim, mexe com coisas complexas, né, no limiar aí entre a vida e a morte, né, todo dia, né, e realmente, igual eu falei, a gratidão eu acho que é o melhor que a gente consegue levar aí pra gente, né? Com certeza. O Celinho Santos, né, o Celinho da banda, ele tá participando conosco, mandou um áudio também com uma pergunta aqui ao doutor Guilherme, vamos ouvir. Eu queria saber do médico, por favor, perguntar para ele a respeito da minha coluna. Que a dormência da sola dos pés até nos ombros. E se a acupuntura resolve isso? Obrigado. Dormência do pé aos ombros. Né? Isso aí, igual eu falei, os problemas de coluna, eles não trazem só dor, né? Quando eles têm uma compressão mais importante em estruturas nervosas, né? Eles causam também dormência, né? Formigamento, né? E também fraqueza, né? Então, às vezes, quando você tem uma compressão mais importante, seja na medula, seja na raiz nervosa, né? Ela vai causar, além da dor, a dormência, o formigamento e também a fraqueza, né? A perda do movimento, né? Tá? Então, se há realmente uma dormência não só dos pés, mas também, pelo visto, de todo o corpo, né? Isso aí a gente imagina uma compressão mais importante, sabe, da coluna e às vezes até num nível mais alto, sabe? Às vezes alguma hérnia cervical ou uma artrose a nível de coluna cervical ou a nível da coluna torácica, né? E na própria consulta a gente consegue pegar esses dados, né? A gente pega os dados não só relacionados à dor, mas dormência e fraquezas, né? E também é importante, tipo assim, examinar o paciente, né? Então, quando você examina o paciente, faz um exame neurológico bem detalhado, você consegue pegar essas informações também que o corpo está passando, né? Da doença. Então, a gente consegue ver sinais que faz a gente até, às vezes, direcionar. Se é uma compressão a nível mais baixo ali da coluna lombar,
ou se às vezes é uma compressão intermediária da coluna torácica, ou se às vezes é até uma compressão mais alta da coluna cervical, tá? Então, apesar da dor ser um sintoma muito relevante para a gente, geralmente a gente fica um pouco mais preocupado quando vem junto fraquezas e dormências, entendeu? Então eu recomendaria ele a tentar passar por uma avaliação neurocirúrgica um pouco mais rápido. Correto. A participação aqui do Flavinho, grande Flávio Madeira, está nos ouvindo, né? O Flavinho diz o seguinte, pergunta ao doutor: os antigos egípcios acreditavam em respiração intercostal. Mais tarde essa respiração aparece no teatro e na dança oriental. A respiração de fato influencia a nossa coluna? Olha, do ponto de vista estrutural, não, entendeu? Sabe? Talvez postural, né? Postural sim, entendeu? Muscular sim, entendeu? Do ponto de vista da estrutura da coluna, não, né? Sim. Aí a gente vê aqueles outros fatores que eu falei. Porque quando a gente, né, fica uma postura melhor, a respiração ela circula melhor, sim, né? Sim. Às vezes a respiração, vamos colocar assim, intercostal vai fazer você ter uma postura melhor, né? Sim. Você vai ficar mais ereto, entendeu? E tudo mais. Tem utilizo da fala gestual também, né? Se movimentam bastante, né? Mexe muito. Sim. Igual eu falei, o corpo nosso foi feito para movimentar, entendeu? E às vezes no dia a dia do trabalho e tudo mais, você vai acabar, vamos colocar assim, movimentando menos alguns grupos musculares e tudo mais. E hoje, né, doutor, a tendência é as pessoas movimentarem mais, porque as academias estão cheias. E aí, quando a gente fala de academia, a gente fala de peso, de postura, de tudo isso. E muitas pessoas, às vezes, têm lesões provenientes de um exercício físico mal feito, com uma postura ali inadequada. Tanto que os personagens, né, ficam ali atentos para corrigir posturas, mas tem pessoas que às vezes fazem de forma irregular e acaba sentindo. Então não é o exercício em si, mas sim a maneira com que a pessoa faz. Sim. Igual eu falei, vamos colocar assim, o exercício físico é muito importante, né? Mas com sabedoria, né? Entendeu? E com os cuidados necessários, né? Então, aquele grupo muscular tem que estar preparado para aquele movimento, né? E aí é onde que pode vir as lesões, né? Então, o papel do personal para poder estar passando ali a execução do movimento preciso, né? E também até a quantidade até de força necessária que você vai precisar, o peso e tudo mais, porque um peso, vamos colocar assim, muito usado de forma inadequada e muito intenso, né? Seria equivalente a um trabalho pesado, né? Um trabalho braçal pesado, né? E isso aí a coluna e o disco intervertebral acaba absorvendo esse impacto, né? Sim. Então há profissionais qualificados, né, para poder avaliar isso, né? Entendeu? As pessoas se preparam para isso, né? Então, vamos colocar assim, usar eles a nosso favor é o ideal, né? Verdade. Com certeza. A Graça Manso, ela participa conosco, doutor. Ela diz o seguinte: trinquei a coluna por causa da osteoporose. Há uns meses estou tomando remédio. E meu ortopedista me indicou cirurgia. Só que estou com medo por causa da idade. Estou com 70 anos e tenho medo de ficar na cadeira de rodas. O que o senhor acha? Olha, tem que ver e inicialmente classificar essa fratura, né? Então, vamos dizer assim, a fratura de coluna, ela pode ser mais variada possível, né? Então a gente tem várias estruturas que fazem parte da coluna, né? Entendeu? E até avaliar o impacto que essa fratura ocasionou sobre a estabilidade da coluna, né? Porque se às vezes é uma fratura mais simples e tudo mais, às vezes um repouso, um colete já é o suficiente. Agora, fraturas mais complexas, entendeu? Que podem trazer risco ao conteúdo interno da coluna, que é a medula e os nervos, ou às vezes que atrapalham a estabilidade da coluna, né? A gente vê que aquela coluna não vai mais sustentar aquele corpo, né? Aí realmente a cirurgia pode ser necessária, né? E igual eu falei, o ouvinte falou que tem 70 anos, né? Mas geralmente os problemas de coluna, né, principalmente relacionados à osteoporose, raramente você vai ver num paciente de 40, 50 anos, né? Porque isso agrava também com o tempo, né, doutor?
E se você tem, às vezes, um problema de coluna que causa uma instabilidade na coluna, entendeu? Isso vai mexer com toda a biomecânica da coluna, né? Sim. É igual você andar com um carro desalinhado, entendeu? Então vai estar andando ali, vai estar forçando as outras peças, né? Vamos dizer assim. E a qualquer momento pode dar um problema. Exatamente. E vai acabar trazendo outros problemas de coluna, né? Então, se ela está sendo acompanhada por um bom profissional, né? Entendeu? E que realmente houve essa indicação, acho que tem que ser esclarecida essas dúvidas, né? Com o profissional, né? E também ter essa confiança, né? Com o profissional, né? E aí realmente tomar a melhor decisão. Correto. Registro aqui a participação do Luiz Cruz, o João Batista Fernandes Filho, todos elogiando aqui muito a entrevista do senhor. Também a Rose Alves. E para a gente fechar, doutor, tá todo mundo querendo saber. Tem aqui, ó, a participação da Letícia Kellen. Bom dia, ele atende convênio? Onde ele atende? A Rose, né? Onde o doutor Guilherme atende? O Marcelo Rezende, né? Onde o doutor Guilherme atende? Conta pra gente, doutor, quais são os contatos do senhor aqui em Araxá, por onde o senhor atende, na rede pública, rede privada? Sim, eu faço parte hoje, né, de uma equipe de neurocirurgiões, entendeu? E cirurgiões de coluna, né, tá? A gente atende sim na rede pública, né? A gente tá lá na Unisa e tudo mais, tá? Na rede privada, né, nos convênios também eu atendo, tá? Meu consultório é ali no Araxá Center Shopping, tá? No 7º andar. É o novo shopping de Araxá. Novo shopping de Araxá, entendeu? Na sala 708, tá? Atendemos convênios, entendeu? E tudo, tá? E estamos aí à disposição, né, da população, né, para poder esclarecer as dúvidas, para poder fazer o melhor atendimento, né, não só na área de coluna, mas toda a área neurocirúrgica, né, entendeu? E trabalhamos nos 4 hospitais da cidade, tá? Não só na parte eletiva também, mas na parte de urgência, né? Lógico que nos hospitais a gente tem uma escala, né, de plantão, né? Mas no consultório eu estou inteira à disposição aí, entendeu? Tá? A gente pode deixar o telefone? Pode sim, doutor, fica à vontade. O telefone é fácil de guardar, né? 4104 de novo, entendeu? Então 4104 2 vezes, né? Se alguém não conseguiu anotar, só pedir pra gente, a gente encaminha. 4104, 4104. Fácil de lembrar, né? Muito fácil. Entendeu? E aí a gente está inteira à disposição aí de todo mundo aí para poder oferecer o melhor serviço possível nessa área. Tá certo. Então, né, claro, nós vamos também subir uma matéria sobre essa entrevista no nosso portal. É só vocês acessarem que já a gente dá detalhes, até mesmo dos telefones, de onde o doutor Guilherme atende. Doutor, queremos agradecer novamente por sua gentileza de estar aqui conosco e a qualquer momento, né, Carlos, o senhor possa retornar para tirar as dúvidas dos ouvintes. Agradeço aí o convite, né? Agradeço aí a vocês pela oportunidade, né, de poder falar um pouco, né? E espero, né, que essa seja a primeira aí de várias oportunidades, né, para a gente poder estar aqui presente e esclarecendo não só as dúvidas aí dos ouvintes, mas também trazendo informação aí de saúde. Nós ficamos muito felizes, parabéns, né, doutor? A gente viu o reconhecimento aqui de vários testemunhos, né, de pessoas aqui que já foram atendidas pelo senhor. Parabéns pelo trabalho e queremos sim renovar aqui a presença do senhor mais vezes no nosso programa, né, Natália? É isso, com certeza, né? Para nós aqui é um grande prazer ter o senhor aqui. E